O mundo aqui dessa casa, ele é organizado na lógica do poder. E nessa casa, quem tem mais poder sou eu, porque eu sou homem, e eu sou o cabeça aqui, vocês entenderam? Aí a mulher diz, mas o cabeça ganha menos do que a mulher. O meu salário é maior que o seu. E quem paga, manda. Então fica na sua. Aí é caos. Aí é guerra e sangue. E quando Jesus chega, quando Jesus nasce, e a maneira como o seu nascimento é narrado, e mais do que simplesmente narrado, a maneira como o seu nascimento é explicado, vira o mundo de ponta cabeça, vira o mundo de cabeça para baixo. Tudo o que se pensava então, Jesus diz que é exatamente o contrário, é exatamente o oposto. É como se Jesus dissesse, olha, não é nada disso que vocês estão pensando, a partir de agora vocês vão precisar enxergar tudo de maneira absoluta e completamente diferente, porque a chegada de Jesus implica virar o mundo de ponta cabeça. E eu quero sugerir para você que se o seu encontro com Jesus não virou o seu mundo de ponta cabeça, não foi Jesus que você encontrou ou você não foi encontrado por Ele. Se Jesus não obriga você a rever todas as suas ideias, todos os seus conceitos, não obriga você a uma profunda transformação, não é Jesus com quem você está se relacionando. Se ao andar com Jesus, você rotineiramente não se depara com interpelações e exigências que você automaticamente diz, isso não vai funcionar, isso não dá certo, isso é contraintuitivo. Se você não se depara com esta realidade que obriga você a rever e rever-se, não é Jesus. O Novo Testamento, ele é escrito a partir da experiência das comunidades que nascem ao redor de Jesus Cristo, seu nascimento, sua morte e sua ressurreição. E essas comunidades que nascem ao redor de Jesus Cristo, Jesus como a absoluta, grande novidade do mundo de então, e novidade até hoje, essas comunidades, elas estão convivendo pelo menos com 3 grandes culturas: a cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. A cultura judaica dizia que só existe um Deus. Há um caminho muito longo no Velho Testamento para que se chegue a essa conclusão de que existe apenas um Deus. O mundo do Velho Testamento é um mundo de muitos deuses. Cada povo tem o seu Deus, cada etnia tem o seu Deus, cada região tem o seu Deus, cada fenômeno da natureza tem um Deus equivalente. É um mundo de muitos deuses. Israel nasce numa cultura de muitos deuses. Os historiadores e intérpretes do Velho Testamento discutem até hoje se os nomes atribuídos a Deus no Velho Testamento são nomes da mesma entidade ou são deuses diferentes do panteão de deuses com os quais Israel convivia. Yahvé, Elohim, são títulos, são nomes. Há uma discussão que Israel é, durante um tempo, inclusive, um povo que considera a existência de muitos deuses, até que chega à conclusão de que tudo bem, tem muitos deuses, mas tem um que é o principal. Isso se chama enoteísmo. É dizer, olha, tem muitos deuses, mas tem um que é o maior de todos, tem um que é o mais poderoso, tem um que é o perfeito, tem um que é o criador de todos, tem um que é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Mas existem vários, isso é enoteísmo. Até que num longo processo de depuração, Israel vai concluir e vai afirmar que todos os deuses são falsos, são ídolos e que existe somente um, Yahvé.
Todos os outros são ilusões, são obras feitas pelas mãos dos homens, são objetos de prata, de madeira, são artefatos humanos nos quais o ser humano projeta as suas divindades, inventadas por eles mesmos, os seres humanos. Então Israel diz, olha, só tem um. Aí Jesus aparece e diz, eu e o Pai somos um. Israel diz, não é possível, não são dois, só um. Jesus diz, não, mas quem me viu a mim, viu o Pai. Eu sou filho dele, e se você está procurando por ele, olha para mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega nele, senão através de mim. Por quê? Porque eu e ele somos um só. Israel diz, não é possível, só existe um. E Jesus diz, olha, eu e ele, pelo menos dois. E depois Jesus complica e diz, e na verdade, pessoal, surpresa, são três. Eu, o Pai e o Espírito Santo. O Paráclitos, somos três, é uma grande mudança. Isso é tão revolucionário que até hoje ninguém entendeu esse negócio. Nem o Renato Russo, que é inteligentíssimo, entendeu. Ele está até hoje querendo saber como um só Deus ao mesmo tempo é três. Não é isso que a gente fala? São três. São três pessoas em um único Deus. Jesus nos revela que Deus não é a solidão do uno. Deus é a comunhão eterna de três pessoas. E os judeus dizem, isso não é possível. Isso é blasfêmia. Os gregos diziam o seguinte, o Espírito é o Espírito, a matéria é a matéria, o Espírito tem primazia sobre a matéria, o Espírito e a matéria são realidades incompatíveis, o mundo ideal, o mundo das ideias, o mundo ideal é incompatível com o mundo sensível, o mundo do corpo, da carne. A carne e o corpo é a prisão da alma, a alma está presa no corpo, e a alma será plena quando desprender-se do corpo, e como se fosse uma bexiga de gás hélio, é isso mesmo? Com a bexiga que sobe é gás hélio? Aí a bexiga sobe, né? O Platão dizia, olha, quando a alma se desprender do corpo, ela vai subir na direção da plenitude, porque enquanto a alma está presa no corpo, ela não será plena. Aí aparece Jesus e diz, eu sou o Espírito, eu sou a divindade, eu sou um com o Espírito Criador de todas as coisas, e eu me fiz carne. Os gregos dizem, não é possível que o eterno caiba no finito, não é possível que o Espírito puro habite o corpo impuro, não é possível que o imaterial eterno tenha comunhão e seja compatível com o material efêmero, não é possível que o perfeito esteja em comunhão íntima, absoluta com o imperfeito, não é possível. Aí vem o Evangelho que eu leio para você, que no princípio era o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. E o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Jesus diz, olha, é na carne que Deus se revela de maneira cabal, definitiva, explícita, inequívoca, é na carne, não é lá no mundo das ideias, não é lá na espiritosfera, é na carne, no corpo. O Verbo se fez carne, os gregos dizem, não é possível, isso é loucura. Os romanos diziam, nós somos a luz do mundo, contra Roma ninguém pode, e o que organiza o mundo bárbaro,
O que coloca ordem nas trevas e nesse caos histórico é a luz romana, e o cetro do imperador romano, e a espada do exército romano, porque nós afirmamos que o que organiza o mundo é o poder. Aí vem Jesus e diz: nada disso. O que organiza o mundo não é o poder. O que organiza o mundo é o amor. O que organiza o caos, o que põe ordem no caos, não é o poder. O que organiza o caos é a capacidade do poderoso não usar todo o poder que tem. E isso se chama amor. Deus é o único poderoso que impõe limites ao seu próprio poder. Isso é amor. Coloque poder na mão de alguém, esse alguém vai usar o poder. E vai usar o poder em benefício de si mesmo. Vai usar o poder para subjugar os outros. Vai usar o poder para impor a sua vontade sobre a vontade dos outros. Isto é, vai usar o poder que tem para escravizar os outros. E vem Jesus e diz o seguinte: não, eu e o Pai somos um. E você, Pilatos, não teria nenhum poder sobre mim se do céu não te fosse dado. E se eu quisesse, eu sopraria agora e você se dissolveria em pó. E se eu quisesse, eu convocaria os exércitos celestiais e te reduziria a nada. Mas eu não vim aqui para mostrar o meu poder, eu vim aqui para revelar o meu amor. Jesus vira o mundo de cabeça para baixo. Vira o mundo de cabeça para baixo e diz algo muito interessante, e aqui eu quero citar esse que tem sido o meu teólogo de cabeceira já há alguns anos, José Maria Castilho, e especialmente o livro dele, Jesus, a humanização de Deus. Jesus, a humanização de Deus. E um menorzinho, se você quiser, a humanidade de Jesus. Muito bonito, muito lindo. O Castilho diz o seguinte, que nas tradições religiosas, o acesso ao divino implica a negação do humano. Lembra do Platão? Sai da carne e vai para Deus, sai do sensível e vai para o ideal, o mundo inteligível. Sai do mundo sensível e vai para o mundo inteligível. O mundo inteligível é o mundo da plenitude, o mundo das ideias, o mundo das formas perfeitas. Esse é o mundo da plenitude. Aqui a carne é fraca, aqui nós somos imperfeitos, aqui nós somos efêmeros, aqui o nosso corpo envelhece, apodrece. Aqui é a imperfeição, a perfeição está lá. Ser humano é ser finito, é ser débil, é ser mortal. As tradições religiosas dizem: você quer a plenitude? Saia da finitude, saia da debilidade, saia da fraqueza, saia da imperfeição e suba. Negue o seu corpo, a sua humanidade e divinize-se. Aí vem Jesus e diz: nada a ver. Humanize-se. Torne-se humano. Você quer chegar mais perto de Deus? Humanize-se. O caminho de Jesus não é um caminho de subida, é um caminho de descida. O que é que o apóstolo Paulo diz? Tenham em vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se apegou à sua forma divina, mas esvaziou-se a si mesmo e tornou-se servo, fazendo-se semelhante aos homens. Durante muito tempo eu li Filipenses capítulo 2 como se Jesus fizesse o seguinte caminho: ele deixa de ser expressão da forma divina, toma a forma humana e, tendo assumido a forma humana, ele desce mais um degrau e toma a forma de servo. Mas não é isso que Filipenses 2 está dizendo. Filipenses 2 está dizendo o seguinte: que Jesus
não se apegou à sua prerrogativa divina, mas esvaziou-se, assumiu a forma de servo, vírgula, e sendo servo, tornou-se semelhante aos homens. É uma descida só. Ser humano é ser servo. Humanize-se. O que quer dizer isso? Assuma a forma, a condição de servo. É isso que Jesus está ensinando para nós. Qual foi o caminho do primeiro homem? Do primeiro Adão? Desdenhar da sua forma humana, aspirar ser igual a Deus. Qual foi o caminho de Jesus? Esvaziar-se de sua prerrogativa divina e assumir a forma humana. O caminho da intimidade com Deus não é um caminho de subida, é um caminho de descida. É isso que a Bíblia ensina para nós. A Bíblia diz o seguinte, capítulo 2 de Filipenses, onde eu estou lendo a partir do verso 5, esse hino chamado hino da Kenosis, o apóstolo Paulo diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, e cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isto é, seja a atitude de vocês igual à de Jesus, que não cuidou dos seus interesses, mas veio aqui para cuidar dos seus, dos meus, dos nossos. Se deu por nós. Jesus não nos usou para satisfazer-se. Jesus se doou para nos abençoar. Torne-se servo. E a servidão é diferente de escravização. É diferente de escravidão. Porque a escravidão é a servidão imposta. O escravo é um servo contrariado. O escravo é um servo que serve porque é obrigado a servir, porque está subjugado, porque está desumanizado, porque está desconsiderado no protagonismo da sua vida, da sua história. O escravo é alguém diminuído e submetido pela força à condição de escravo. Não é esse o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é auto-humilhação. O caminho de Jesus é escolhido. O caminho de Jesus é uma opção de como vou usar a minha força e o meu poder. Para subjugar ou para libertar? Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus liberta. Jesus não se impõe. O Deus revelado em Jesus é Deus libertador, não é Deus coercitivo, não é Deus de coação. Não. E Jesus diz: olha, o meu Pai me ama porque eu dou a minha vida. João capítulo 10. E eu dou a minha vida, não porque eu sou obrigado a dar a minha vida, mas eu de mim mesmo. Eu voluntariamente dou a minha vida. Eu não fui constrangido pelo meu Pai a fazer o que eu estou fazendo. Eu fiz porque eu quis, eu faço porque eu quero. Isso é a atitude do servo Jesus. Por isso é que Pedro vai dizer: olha, vocês aí, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, os exalte. O que é o nascimento de Jesus, a chegada de Jesus, a irrupção de Jesus na história, senão uma completa e absoluta ressignificação de toda a estrutura do mundo de então e até hoje? Olha o que está acontecendo no Irã. Os ayatolás extremistas islâmicos impuseram sobre o Irã um Estado teocrático, à luz de uma interpretação radical do Alcorão e do Islã. E dentro dessa interpretação e proposta, está dito na tradição islâmica
que o fim dos tempos, a plenitude da história, acontecerá quando os judeus forem completamente exterminados. E aí tem os judeus, com o seu radicalismo, os fundamentalistas e extremistas judeus do Estado de Israel, eles dizem exatamente o contrário. Que o fim da história acontecerá e a plenitude do reino messiânico quando os muçulmanos forem completamente erradicados. Agora pensa o seguinte, minha gente. Tem uma galera que acredita que tem que derrubar a mesquita de Omar da esplanada do templo em Jerusalém e construir uma sinagoga. Ou melhor dizendo, o templo. Agora imagina o que vai acontecer no dia que explodirem aquela mesquita. E tem uma outra galera que diz o seguinte: não, tem que exterminar tudo que é judeu. Quem tem poder nuclear, quem tem poder usa o seu poder para fazer o quê? Para subjugar o outro, para aniquilar o outro, para submeter o outro à sua própria vontade. Um mundo organizado na lógica do poder é um mundo que vive guerra e sangue o tempo inteiro. Aí você fala, isso está acontecendo no Irã. Não, pode estar acontecendo na sua casa. É guerra e sangue, irmão. É guerra e sangue. Quando eu não abro mão da minha vontade, quando eu não abro mão da minha visão das coisas, quando eu digo assim, olha, o mundo aqui dessa casa, ele é organizado na lógica do poder. E nessa casa, quem tem mais poder sou eu, porque eu sou homem, e eu sou o cabeça aqui, vocês entenderam? Aí a mulher diz, mas o cabeça ganha menos do que a mulher. O meu salário é maior que o seu. E quem paga, manda. Então fica na sua. Aí é caos. Aí é guerra e sangue. Quando a gente quer organizar o mundo na lógica do poder, e quando a gente não assume a nossa carne, o nosso corpo e a nossa condição humana, que é ser servo, quando a gente não entende que quanto mais próximos da nossa humanidade, mais assemelhados a Jesus, e quanto mais assemelhados a Jesus, mais próximos da sua glória, a gente fica lutando guerra de poder. O que é que o Paulo diz? Jesus se esvaziou, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O que é que João diz? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, e o verbo se fez carne. Tomou a forma de servo e se fez semelhante aos homens, e quando ele fez isso, o que nós vimos? Vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Você quer chegar perto de Deus? Desça. Desça. Você quer chegar perto das pessoas? Sirva. Você quer comunhão? Não dispute. Sirva. Ah, pastor, não dá certo. Ah, pastor, não funciona, é que você não conhece a minha empresa. É que você não conhece meu chefe. É que você está fora do mercado, pastor. Você não sabe o que é ter que bater meta. Servir não funciona. Eu falei, pois é. Então faz o caminho de Roma e vê onde você chega. Não se humilhe. Não sirva. Não a partir do sacrifício da sua dignidade, mas sirva a partir da profunda consciência da sua dignidade, dizendo, eu escolho servir, porque se eu não conquistar o seu coração pelo caminho de Jesus, eu não vou conquistar de jeito nenhum, o máximo que eu vou conseguir é subjugar você, então eu vou servir. Porque quando o Novo Testamento, na sua primeira página, diz Jesus nasceu, para tudo. O que isso significa? Bom, significa que Deus é uma comunhão de 3 pessoas.
significa que uma dessas pessoas tomou a forma de servo e se fez semelhante a nós, os humanos. E significa que o caminho para o céu, o caminho para Deus, o caminho para a plenitude, o caminho para a felicidade plena, não é abrir mão da nossa humanidade, mas é vivê-la radicalmente. E viver a nossa humanidade radicalmente significa estar nesse lugar de servir. Não da afirmação da nossa potência e onipotência, mas da nossa disponibilidade para o Deus Criador dos céus e da terra, dizendo assim: olha, eu sou teu servo, cumpra-se em mim segundo a tua vontade, eu sou teu servo. Sabe que Adão foi criado do pó da terra. Pó da terra é Adamá. Adão foi criado do Adamá. Adão não cai do céu. Quem cai do céu é Jesus. Adão brota da terra, da Adamá. O nosso encontro com Deus é pelo caminho da nossa auto-humilhação.